Vamos embora. Ok. Muito bom a gente poder, nesses tempos assim de quarentena, a gente poder usar essa tecnologia. E pensando nisso, eu estou com 4 temas para conversar com algumas pessoas. Vai ser então sobre o tema geral é saúde integral. Então, saúde financeira, saúde espiritual, saúde emocional e saúde física. E para cada um desses encontros, eu estou convidando uma pessoa para a gente conversar. Não é nada assim científico, nada. A gente vai bater um papo nesse sentido para podermos compartilhar e tentar, de alguma maneira, ajudar e sermos ajudados também. E para esse encontro aqui, do Saúde Financeira, eu convidei o pastor Klaus, eu queria que ele se apresentasse e falasse um pouquinho sobre ele, sobre o ministério. Ele é uma pessoa já conhecida há algum tempo e ele está atualmente no seminário, CTCEB, e também com o ministério voltado para os pais. Klaus, muito bom, pastor Klaus, tê-lo aqui conosco. Me sinto privilegiado e abençoado. Pode. Obrigado. Que é isso, bom demais poder gravar essa matéria. Acho que é muito relevante, não só para os dias de hoje, né? Falar sobre essa questão da saúde financeira no lar é um grande desafio. Haja visto que a gente tem uma pressão muito grande social e essa questão financeira tem raízes aí, que eu acredito que você vai falar em outros encontros, nas questões emocionais, né? É muito bem fundamentado o descontrole financeiro atrelado a questões emocionais, né? Então, rapidamente aí, eu sou pastor já há alguns anos, mais de 11 anos, de tempo integral. A minha formação primária foi em administração de empresas, trabalhei em algumas empresas na área de comércio exterior. Depois eu fiquei de tempo integral no Ministério, concluí o meu bacharel em Teologia, pós-graduação em Educação Cristã. Há mais ou menos 7 a 8 anos eu trabalho vinculado a um movimento internacional que se chama O Mundo Precisa de um Pai, que é desse livro aqui, não é? Do pastor Cassi, muitos já conhecem. Temos uma revista também pela editora Cristã Evangélica com o mesmo tema. E de 2 anos para cá, eu tenho me dedicado praticamente a 90% do meu tempo a esse material do Paternidade, e fui convidado pelo pastor Tiago para dar aula aqui no CTCEB, coordenar os cursos de treinamentos, principalmente para o primeiro ano, o que fizemos no ano passado, convidando 9 missões para estar aqui treinando os alunos. E do meio do ano para frente, o pastor Tiago pediu que eu pudesse acompanhar um pouco mais de perto as finanças. Então, no final do ano, setembro a outubro, a diretoria aprovou meu ingresso aí como vice-reitor do seminário, e basicamente a minha vice-reitoria tem sido quase que exclusiva na área administrativa, financeira, né? Funcionários, desenvolvimento geral, manutenção, ordem, finanças, contas a pagar, a receber, eu tenho acompanhado. Nós temos uma tesoureira e eu faço esse acompanhamento de supervisão. Sou casado, né, com a Dani e tenho 2 filhos aí, Rafaela e o Bernardo, né? Então, acho que basicamente é isso aí. Muito bom. Quando eu faço uma declaração dessa assim, saúde financeira, o que vem à sua mente, ao seu coração? O que essa expressão gera em você? Eu, quando ouço ela, eu penso que saúde financeira é uma sensação que você pode chegar a ter de não viver ansioso com os números e nem com o que você tem
nem com o que você deveria ter, nem com o que você tem para pagar, nem o que você tem para receber. Eu acho que tem a ver, talvez, com paz. Quando você falou, eu pensei nisso, a gente chegar num estágio de contentamento e paz, que a questão numérica não tira o seu sono. Pensei nisso. Ok? As previsões que a gente tem escutado, tem lido, tem ouvido, tem visto, elas dizem que o mundo, quase que de um modo geral, vai empobrecer, né, a partir dessa pandemia, de vários outros aspectos. Como que o cristão deve viver quando ele vê um futuro financeiro em que se tem a perspectiva, a possibilidade de um empobrecimento? Qual seria o papel do cristão diante dessa realidade de empobrecimento eminente? A pergunta é muito boa. Primeiramente, a gente vai descobrir, né, alguns vão descobrir que a confiança que ele tinha não estava de fato no Senhor. Estava nas posses, nos bens, estava amparado naquilo que a força do braço dele conquistava. Então, para essas pessoas, esse futuro incerto ele causa muito desconforto. Então, um cristão, ele não só na epidemia, mas ele precisa ter essa cosmovisão correta de que é Deus quem supre. Acredito também que tem um outro grupo de pessoas que eles já estavam vivendo e administrando os 90%, né, que fica com ele, de maneira indevida. Ele estava ou negligenciando o trabalho, então por isso ele trabalhava pouco e ganhava pouco, e já vivia numa situação financeira muito apertada, ou ele gastava muito. Então ele tinha uma má administração dos 90% que Deus tinha colocado na mão dele. Para esse grupo de pessoas também, eu acredito que essa situação ela é bem angustiante, porque dentro desse segundo grupo, a parte que trabalhava pouco, agora talvez não trabalhe nada, e a parte que gastava muito, agora ela tem uma situação de endividamento declarada, se já não era a situação que eles estavam vivendo, né? Mas, por último, eu acredito que, para algumas pessoas, essa epidemia vai ser detox, vai ser de emagrecimento. Há um grupo de pessoas que confiam em Deus, sempre confiaram, eles estavam com as suas finanças meio regular, mas deram uma engordada, né? Estava com gordurinha. E essa epidemia vai fazer com que ele consuma um pouco dessa gordura, então ele emagreça. Então, se ele era desse tamanho, a finança dele, o bolo vai diminuir. Como vai diminuir para todo mundo, não só pessoas, mas as empresas. Então, vai haver um emagrecimento, né? Para quem já estava no osso, o emagrecimento pode gerar a situação de miséria, de pobreza, né? Porque já estava no osso, né? Para quem estava gastando muito, ele vai ficar em desespero, porque ele não vai mais conseguir equilibrar os pratos, né? Mas para quem estava com as finanças mais ou menos aí organizada, ele vai diminuir a velocidade, canalizar os recursos para um determinado fim, né? Imagino que estão fazendo isso, e vai emagrecer um pouco. Ok. Se fala bastante sobre planejamento financeiro. Então, se tem uma planilha, aquela coisa bem, né, organizada. E eu ouvi, li algum tempo atrás sobre planejamento. O brasileiro ele não aprendeu, não desenvolveu essa habilidade de planejamento, porque a economia sempre foi muito instável, mudanças, né? Enquanto diz que na Europa
a pessoa planeja para 10, 20, 30 anos à frente, porque ela tem uma economia estável. O brasileiro não tem esse hábito porque ele tem que ir desenrolando, se vira nos 30, fazendo o que dá com aquilo. Eu queria que você pudesse nos orientar sobre essa ideia de planejamento financeiro. O que você daria dica nesse sentido? Para alguém que nunca fez e falar, eu sei que eu tenho que fazer esse planejamento financeiro. Como é que seria um planejamento simples e eficiente? Além do que, não gastar mais do que entra, não pode sair mais do que entra. Essa questão que é bem óbvia, mas muitas vezes não é praticada, né? Uhum. Muito legal. Primeira coisa, assim, tem pessoas que elas odeiam planilhas e elas nunca vão amar. E não é porque elas odeiam a planilha que as finanças dela vai afundar. Isso é uma coisa certa. A pessoa pode não fazer a planilha e mesmo assim ela ter saúde financeira por causa de outros fatores, né? Tem gente que é mais organizada, tem a planilha, tem gente que usa o aplicativo do celular, na hora que ele compra um pão na padaria, ele já lança lá e o aplicativo vai mostrando para ele o que ele tem conta. Tem gente que canaliza tudo para o cartão de crédito, não compra nada fora do cartão, então ele vai acompanhando o extrato. Enfim, tem várias maneiras de fazer, mas o que é muito importante é que a pessoa que vai começar um planejamento financeiro, primeira coisa, ela tem que saber exatamente quanto ela deve. Não existe um planejamento financeiro com frases tipo, eu acho que, é mais ou menos que... Não. Tem que ser exato. Então, ela tem que primeiro fazer um levantamento. Primeiro, de tudo o que sai. Não precisa ser uma coisa chata, mas ela tem que saber que o custo da casa dela é esse. É a água, a luz, o telefone, o celular, o pão da padaria. Você não quer alinhar pão mais batata, mais não sei o quê, então faz uma ideia geral. Mais ou menos gasto isso de alimentação, eu gasto mais ou menos isso de combustível, mas é importante que ela chegue num número muito perto do real. Então, a soma de tudo que ela gasta, ela precisa saber. Para algumas coisas depois, né? Para outras etapas. Então, vamos imaginar que o custo dessa casa aqui é R$1.000, R$1.100. Ela tem que saber que é 1.100. Depois, ela tem que saber exatamente o que entra. Nem todo mundo sabe exatamente o que entra. E isso é uma coisa importante. Se o cara pegar um olerite dele lá, ele diz lá o seguinte, que o salário dele é R$1.200. Só que isso aqui não pode ser interpretado automaticamente. Tem que olhar esse finalzinho aqui, que é o desconta isso, desconta aquilo, imposto de renda, INSS, plano de saúde, participação não sei o quê, desconta, em alguns casos aí, a questão do transporte, tal. Então, o valor que entra precisa ser o valor líquido, depois de todos os abatimentos, o que a pessoa tem. Então, essa é a primeira coisa de planejamento, saber exatamente o dinheiro que entra e exatamente o dinheiro que sai. Essa é a primeira coisa. Se essa conta fica desequilibrada, né, tem mais dinheiro entrando do que saindo, então precisa ter o planejamento, ele fica em cima dessa sobra. Sobrou R$200 todo mês. Se você não planejar esses R$200, você vai gastar ele, talvez gaste até mais do que ele. Mas aí, para essa sobra, você pode tirar. Eu sempre falo isso. O primeiro carro que eu comprei, quando eu tinha 18 anos, já fazia uns 2 anos que eu depositava na minha conta, abri uma conta no banco, só poupança, e depositava R$50 todo mês. Eu depositava para mim e eu grampeava num boleto que eu fiz. Era um depósito para mim mesmo, controlado por mim. Era isso.
E eu fui juntando 50, 50, 50. Claro que depois ia entrando outros valores, como 13º e tal, a gente ia colocando ali. Porque se você tem um objetivo, você tem um alvo, você se programa. Se o dinheiro ele entra, ele não tem fim, para você gastar ele numa pizza, num hambúrguer, num sei o quê, numa coisa banal, ele é fácil. Então, primeira opção, o dinheiro entrou mais do que saiu. E a segunda, aí você administra a folga, né? O que você vai fazer com a folga? Eu quero fazer uma viagem. Então, tem várias opções. Você já compra a passagem e parcela. Então, vai aumentar o teu custo, mas um pedaço desse já é um planejamento, porque você já está pagando uma situação, né? E a outra situação é que você vai perceber que o dinheiro que entra ele é menor do que o que sai. Então, aí, você vai ter que optar por essa lista de coisas saindo, como é que você emagrece, que eu acho que é o mínimo que todas as famílias deveriam fazer hoje. Se a gente pensa num futuro, né, talvez até curto, de que a gordura ela vai consumindo até pelo alto dos preços e todas as mudanças, e o custo se mantém igual, vai negativar. Então, para não negativar hoje, à medida que você está vendo que a finança está diminuindo, o custo vai abaixando também. E aí eu acho que vai desde ações simples, como planejar o dia de comer a pizza ou de comer o hambúrguer, que talvez era 2, 3 vezes por semana e agora vai ser 2, 3 vezes no mês, por exemplo, até custos que você vai tirar extras. Tinha lá uma aplicação que você não tinha perspectiva, foi o gerente que fez, você vai cortar. Tinha um gasto de combustível que você vai tirar, vai pensar em reduzir, uma conta que você pagava, reduzir o plano de internet, o plano de celular. Tudo isso parece que é bobeira, às vezes vai ser 30, 40 reais, mas se você tiver 5 itens de 30 reais, já é expressiva a economia. E nessa hora, toda redução vale a pena. Toda redução, né? Então, acho que na perspectiva de planejamento financeiro, basicamente, respondendo aí a pergunta, precisa saber o que entra, o que sai e precisa saber como equilibrar os pratos. Ok, muito bom. Outra coisa que eu queria perguntar, às vezes eu escuto falando, algumas pessoas dizendo que é correto, outras vezes dizem que não é correto, o cristão ter uma poupança. Então, às vezes dizem assim, a poupança ela é falta de fé. Não, a poupança ela é uma prevenção, alguma coisa assim que você programa e tudo, você tem ali um certo recurso, uma necessidade. Qual que é a sua perspectiva em relação a isso? A minha perspectiva parte do pressuposto que nós precisamos ser bons mordomos do 90%. Eu quero enfatizar que é sempre dos 90%, porque nos 10% que é do Senhor, ninguém mexe, ninguém administra, ninguém aplica, porque é dele. É dele. Então, nos 90% que a gente tem, nós temos que ser bons mordomos. Gastar 100% dos 90%, na minha opinião, não é uma boa mordomia. Reter os 90% ou grande parte do 90% por falta por se sentir seguro financeiramente, não é um papel de um cristão, porque aí nós estamos trabalhando na perspectiva de falta de fé, né? Então tem um equilíbrio no meio disso tudo. No paternidade, inclusive, a gente fala isso, que uma das feridas que a pessoa pode desenvolver na vida é uma ferida que precisa se afirmar socialmente com bens. Então, muita gente se endivida comprando coisas para mostrar para pessoas que eles nem conhecem. Isso é uma ferida, é um problema. E isso aqui arrebenta as contas das pessoas. Mas falando de planejamento, eu acho que para pôr dinheiro na poupança hoje, a pessoa precisa ter fé para pôr, porque o rendimento é mínimo, né? Mas, saindo desse ponto de vista, a pessoa que ela inclui nas suas contas
o custo então, ela tem os 100%, ela tirou 10%. Agora estamos aqui com os 90%, que virou o nosso 100%, né? Nesse 100%, ela tem uma administração sóbria, ou seja, ela realmente vai utilizar os 90% de maneira organizada para suprir a sua casa. Então, ela tem uma caixinha até fantástico, um curso de finanças, não estou achando o livro aqui, mas é o Crown, curso de finanças da UDF, muito bom. Ele diz lá que uma das maneiras da gente visualizar a nossa conta é ter algumas caixinhas, né? Então, tem a caixinha do gastar, então, uma percentual do dinheiro que você tem vai para o gastar, que ele vai cobrir as suas contas. Tem o investir ou guardar, que é um percentual, mesmo que seja pequeno, faça isso, guarde uma pequena parte. E tem a outra parte, que é o abençoar, que você vai doar mesmo, de fato. E muitas vezes eu vejo que muita gente não faz isso porque ela fala, eu vou doar R$30. O que é R$30? Mas vi uma pregação uma vez, muito legal, que o cara falou o seguinte, que o inverso de ganância não é controle. O inverso de ganância é generosidade. Então, a gente domina a nossa ganância sendo generoso. Então, por pouco que seja aqui o doar, ele vai ajudar você a controlar a sua ganância. Então, eu acho que dentro de uma administração abençoada e abençoadora, a gente consome sabendo que uma parte do valor eu também vou guardar e eu também vou doar. Então, isso ajuda até a gente ser mais controlado no nosso consumo. Porque o consumo, ele é igual ao fogo, ele não tem limite, ele não cessa. Você compra um celular e daqui a pouco você tem que comprar a capinha melhor, aí você compra um tripé melhor, um carregador melhor. Então, só o celular, se você deixar livre, ele vai consumir muito dinheiro, além da compra dele. Então, em todos os aspectos, nossa, é isso. Você vai fazer um trabalho, aí você fala, eu quero comprar uma caneta nova, um caderno novo, uma agenda nova. Quando você vê, era só um negócio para escrever, virou R$300. É rápido. Então, quando a gente pensa assim, consumo, guardo e dou, a gente controla a nossa ganância, os nossos gastos e vive o cristianismo numa intensidade mais profunda do que apenas o graça e paz, Deus te abençoe, que bênção, irmão e tal. Nessa daqui de doar, uma vez eu tive uma experiência interessante, tinha uma família que a gente acompanhava, até na questão financeira também, tinha muita dificuldade. E eles estavam em dívida, então nós estávamos diminuindo a saída para equilibrar com a entrada, né? E acompanhando eles ali semanalmente. Aí eu conversei com a Dani e tudo, a Dani falou, amor, vamos dar um presente para eles? Falei, vamos. Aí nós demos, eu acho que era um valor perto de R$50. Nós pegamos da nossa parte de generosidade, a gente também tem as ofertas missionárias que a gente manda também, tudo mais, mas fora isso, né, falamos, vamos pegar R$50. Aí eu chamei o casal, falei, esses R$50 aqui nós estamos doando para vocês irem num restaurante. Não dá para ir num restaurante caro, mas vocês estão vivendo tanto esse estresse das finanças, esse daqui é para vocês dois, não é para levar os filhos, e almoçar num restaurante, nós estamos pagando aqui. E aí demos. Eles choraram, foi emocionante e foi um valor pequeno, mas é dentro desse contexto da generosidade. Então, eu acredito, por menor que seja o valor, ele pode ser convertido numa ação de cuidado. Talvez uma pessoa mais pobre consiga R$10, compre lá um saco de bala, um salgadinho, um chocolate, aí vai até um irmão que talvez tem muito mais dinheiro do que ele, mas ele vai lá e fala, irmão, eu separei da minha parte de generosidade esse chocolate, eu comprei para você.
porque não tem a ver com quem recebe a situação, né? Essa específica. Ela tem a ver com o nosso coração de doar. E isso é muito legal. A gente pode pegar, por exemplo, uma coisa que eu falo muito no Paternidade, principalmente para nós homens, que nós temos que ser pais dos filhos órfãos da nossa igreja. Então, imagina aí um pai que vai assistir esse vídeo aqui e vai falar, legal, eu vou tirar uma parte aqui para eu doar. E o cara compra um tênis para um menino da igreja que não tem pai. Então, aquilo que pode custar talvez, sei lá, R$70, um tênis simples, né? Quando chega no menino, vale milhões. Porque ele vai nessa veia do cristianismo, nessa veia do cuidado, nessa veia da generosidade. Muito bom. Para a gente concluir, eu ouvi um tempo atrás uma ideia, acho que foi do John Wesley, né, que ele falou sobre finanças. Dê 10%, guarde 10% e use os outros 80% para a glória de Deus. Acho que é um aspecto interessante aí. Última pergunta, pastor Klaus. Como a cultura familiar, como que ela influencia nas finanças dos filhos? Então, eu li algum tempo atrás, eu ouvi, numa casa onde o dinheiro ele manda e desmanda. Então, a pessoa vai levando isso consigo para a vida toda, depois ele casa e tal. Então, ele tem esse paradigma, esse modelo de como que lida com as finanças. Né? O que você tem visto sobre isso? Sobre famílias, finanças, e até tem aquela expressão engraçada, né? Tem um que diz assim, até que a morte nos separe ou até que as dívidas nos separem. Né? Essa cultura financeira no lar, ela é impressionante e impactante. Porque ela é uma cultura não ensinada e muitas vezes não verbal. Ela é só de observação e atitudes. As crianças estão vendo como nós gastamos o dinheiro. E aí, dentro disso, tem dois modelos básicos. Eu acho que tem o modelo das famílias que preza por uma mesada, e aí dão uma mesada. Para esse tipo aqui de família, precisa considerar algumas coisas. Primeiro, você dar só a mesada e deixar com que a criança administre, ela não tem maturidade para fazer e pode gerar também na criança um apego, um coração consumista, um coração ganancioso, um coração apegado ao dinheiro, se não tem orientação. Então, se você vai ter uma mesada, ajude o seu filho a dividir 10% para o Senhor, seguindo aí o exemplo que você deu, 10% para guardar, vou consumir X e vou doar X. A criança pode entrar nesse processo de doação, inclusive para outra criança. Ela pode doar lá R$2 para um amigo dela, que é insignificante em muitos aspectos, e talvez até insignificante para quem receba, mas vai treinando o coração nesse processo. Então, nessa parte aqui da mesada, dividindo mais ou menos assim, ou alguma coisa perto disso, naquilo que ela vai consumir, ela precisa aprender que o dinheiro tem fim. E isso é muito importante, porque muitos adultos acham que o dinheiro não tem fim, por isso que eles se endividam. Então, dentro dessa ideia do dinheiro finito, a criança tem que decidir se ela compra aquela garrafa ou se ela compra o fone. Essa custa 10, se custa 100. Então, ela vai ter que juntar 10 meses, 10 vezes isso para comprar isso. Isso é muito importante, né? Lá em casa, as crianças querem comprar um celular. Então, nesse negócio aí. Já falei um monte. Não, vale a pena, não sei o quê, não sei o quê. Mas, eles vão administrar o ganho deles.
Então, se eles vão juntar lá, para eles comprar o celular com o que eles ganham, vai demorar uns 10 anos. Então, aí já vão estar na faculdade, aí compra, né? Mas a ideia é que eles têm que ter um objetivo, eles têm que poupar para esse objetivo e tem que saber que todo chocolate que ele compra, toda bala que ele compra, ele vai ficando mais longe o objetivo dele. E se ele economiza, o objetivo chega mais rápido. É uma dinâmica simples que, se a gente não treina em casa, o adulto não vai saber fazer depois. Não é uma osmose. Então, o maior exemplo assim de finanças que eu tenho é minha avó. A minha avó, eu cresci, né, com a minha avó, e a minha avó sempre tem dinheiro. É impressionante. E sempre tem até aquela plaquinha que o pessoal pendura na casa, a avó sempre tem R$ 1. É impressionante. E ela é pensionista, né, aposentada, administra lá um aluguelzinho, uma garagem que ela também aluga e tal, e negocia com os caras. Só que ela estudou até a 4ª série. Só que ela foi criada num contexto de fazenda que ensinava talvez muito mais para os filhos a questão do guardar e do economizar do que a gente tem hoje nas famílias, nas cidades, né, por exemplo. Porque na fazenda você tem que ter o tempo do plantio, da colheita, tem o tempo que festeja porque vendeu a safra, mas tem o tempo que tem que recuar porque está plantando, está esperando crescer. Então a criança meio que vai vendo essas coisas acontecer e celebrando o dia que tem. Hoje em dia, a gente transformou o consumismo na celebração diária. Todo dia quer celebrar o McDonald's, todo dia quer celebrar o shopping, todo dia. Isso aí não tem fim. E fora isso, a gente está bombardeado aí de conteúdo na internet, os nossos filhos assistem vários canais aí do YouTube e tudo mais, aonde parece que o dinheiro não tem fim. Então, ensinar a criança o quanto antes que o dinheiro tem fim vai ajudar ela a administrar a mesada dela. Do outro lado, também é possível que você não dê mesada, mas que você converse abertamente com seus filhos sobre o planejamento financeiro. A criança, nesse modelo aqui, ela ouvir o não, ou agora não, ou nós não temos condição de comprar, vai ajudá-la a ser amanhã um adulto que consiga dizer não para os seus impulsos de consumismo. Então, é que é o modelo que a gente tem lá em casa, né? A gente já tentou dar mesada para eles e tal. Mesada lá em casa funciona assim. Eu dou R$ 50 para o Bernardo, 50 para a Rafaela. Daqui meia hora, o Bernardo tem 100, a Rafaela tem 10. Eu não sei como. É um negócio, são pessoas diferentes também que vão lidar com os seus impulsos, com as suas vontades, e aí um pai e uma mãe precisam estar atento a nisso. Falou, você normalmente gasta o seu dinheiro mais rápido, então aprende a optar por não. Nós vamos lá, estamos numa viagem, e vai num lugar lá, fala, tá 50 para você, 50 para você, vocês podem ir nessas banquinhas aqui, comprar o que você quer. Tinha vez que a Rafaela aí, na primeira banca, ela gastava uns 50. Aí vinha para mim, pai, olha, mas me dá mais 5, aí o mês que vem você desconta 5. Que é exatamente a dinâmica que o adulto faz, pegando dinheiro emprestado no banco, usando o cartão de crédito sem limite, é a mesma coisa. Aí eu falo, não, você escolheu comprar nessa banca. Então agora é isso que você tem. Porque isso ajuda ela a perceber que a escolha dela, a decisão dela influencia depois. O Bernardo, ele anda a feira inteira e tem R$ 50 na mão. Ele fala, não quero nada não. Para esse eu tenho que dizer, filho, olha, abre um pouco, acho que vale a pena. Olha, você não gosta de toda aquela pulseira? Puxa, pega ela, é legal. Por quê? Para que não vire amanhã uma perspectiva de apego exagerado. Eu não vou gastar porque aí eu vou ficar sem. Não, 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 não. Nós confiamos em Deus, esperamos em Deus. Você tem um percentual que você pode gastar e tal. Sempre a gente fala para eles, leva uma pulseirinha dessa aí para o seu amigo. Ah, que legal. Então aí ele vai criando a ideia de que presentear alguém é super legal. Só que ele nem está percebendo que o presentear alguém é tirado dele. Mas ele vai tendo a visão de como vai ser o dia que entregar a pulseira, o presente para o amigo e tudo mais. Então gera esse
esse coração. Então, eu vejo que os pais precisam ensinar os seus filhos. Hoje, a realidade que a gente vê do endividamento de cartão de crédito, ultrapassando a 30%, 40%, 50% da população brasileira, está totalmente amparado numa ausência de treinamento dentro de casa. É dentro de casa que a gente aprende. E não pode aprender por osmose, por imaginar. Tem que falar, tem que dizer, tem que falar não, muitas vezes. Cartão de crédito. O pessoal disse que o nome dele está errado. Você não faz crédito com ele, você faz o quê? Dívida. Só que se viesse escrito assim, cartão de dívida, use com cuidado. Quem que não ia usar? Klaus, muito bom, muito obrigado, foi muito joia tê-lo aqui conosco, tá? E que Deus nos abençoe e nos dê saúde financeira. Amém. Pode fechar com as últimas palavras aí, a gente vai concluindo. Deus abençoe todos que estão aí nos ouvindo, muito legal essa iniciativa. Eu sempre tenho falado muito sobre isso. Às vezes nós estamos respondendo perguntas que ninguém fez e as perguntas que as pessoas estão fazendo a gente não está dando uma resposta. Então, Ô, Mário. Opa, voltou. Voltou. E aí, só para a gente fechar, então, não sei se vai gravar 2 áudios aí, mas depois você dá uma olhada. Tá. Que Deus abençoe cada um aí para que possa ter uma paz financeira aí, na confiança de que Deus é quem supre, que a gente é mordomo e deve ser um bom mordomo. Obrigado aí, viu, por esse tempo. Obrigado.